Neste vídeo mostraremos como a placa Arduino se comunica com o computador. Para isso você deverá dispor de um pendrive com o sistema operacional Tropos, uma placa Arduino com cabo USB e também de um computador ou notebook. Conecte o pendrive em uma das portas USB disponíveis em sua máquina e faça a inicialização do seu computador pelo sistema operacional Tropos, conforme já mostrado em vídeos anteriores. Após o sistema operacional ser inicializado, abra o software responsável pela comunicação entre a placa Arduino e o computador. Este software está listado entre os favoritos e aparecerá ao clicar na aba Atividades. Caso ele não apareça entre os programas listados, faça uma busca pelo software utilizando o recurso de pesquisa. Este é o ambiente de programação da placa Arduino, conhecido por IDE. É neste ambiente que você fará os programas que serão gravados no microcontrolador. Após a abertura do ambiente de programação, faça a conexão entre a placa Arduino e o computador utilizando o cabo USB que acompanha a placa Arduino. Este cabo é o mesmo cabo usado em impressoras. O terminal USB-A deve ser conectado em uma das portas USB disponíveis do computador, e o outro terminal do cabo USB-B deve ser conectado na placa Arduino. A pinagem dos dois conectores é a mesma, o que muda é a geometria do conector. Vamos entender agora quais são os recursos disponíveis no ambiente de programação do Arduino. Observe que estamos usando neste vídeo a versão 2.105 para a IDE. O software para a programação do Arduino permite a criação de Sketch, que são os programas que serão gravados no microcontrolador do Arduino. A IDE utiliza uma linguagem de programação própria, denominada Wiring, baseada na linguagem C e C++. Na parte superior do software temos as abas File, Edit, Sketch, Tools e Help. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma das funções e cada uma delas. Clicando sobre a aba File, é possível ter acesso aos comandos New, comando utilizado para abrir um novo arquivo, Open, comando que abre um arquivo já existente, Sketchbook, atalho para a pasta de projetos Arduino, Example, clicando sobre este comando, o usuário tem acesso a vários exemplos de programas com as entradas analógico e digitais, Close, comando que fecha o sketch, Save, comando que salva as modificações feitas no arquivo. Esta função é utilizada quando o usuário já definiu o local onde o arquivo será gravado. Save As, comando utilizado para selecionar um local específico do computador para salvar o programa. Upload, usamos este comando para gravar o programa no microcontrolador. Por ser uma função muito usada, o software possui um atalho desta função. Basta clicar sobre o ícone representado por uma seta e o programa será gravado no microcontrolador. Upload usando Program. Esta função serve para que o usuário possa gravar um programa feito em outro programador. Page Setup. Nesta função, o usuário poderá configurar a página para impressão. Este recurso só estará disponível se sua impressora estiver conectada ao computador. Print. Este comando serve para definir quais as páginas do arquivo serão impressas, assim como o número de cópias. Preferências. Ao acessar essa função, o usuário observará que é possível modificar o local de gravação dos programas. Basta para isso modificar o diretório. Também é possível alterar o idioma utilizado e o tamanho da fonte utilizado no programa. Se você preferir, altere o idioma para português Brasil. Após, feche a IDE e abra novamente para que as modificações sejam válidas. Nossa IDE agora está com o idioma Português Brasil. Clicando sobre a aba Editar, é possível encontrar as funções para cortar, copiar e colar trechos do programa. Observe que as teclas de atalho para executar essas funções são as mesmas usadas pelos editores de texto, ou seja, Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V. Logo abaixo, encontramos a função Comentar. Este é um recurso muito utilizado pelos programadores, ou seja, explicar ou comentar a função de um determinado bloco lógico. Podemos inserir comentários no programa, selecionando o texto e aplicando o comando Comentar. A linha que foi comentada não será interpretada pelo programa. Também é possível inserir comentários, colocando duas barras paralelas no início da frase a ser comentada. Este recurso ajuda muito a compreendermos cada uma das funções utilizadas no programa. Vamos agora clicar sobre a aba Sketch.
Aqui o usuário terá acesso à função verificar ou compilar, que é o termo usado na programação. Esta função é extremamente importante, pois permite identificar erros no programa e deverá ser usada sempre que o usuário finalizar o programa. Por ser uma função muito usada, o software possui um atalho para essa função. Basta clicar sobre o ícone verificar. Outra função importante e muito usada é a função importar biblioteca. Observe que o software já inclui várias bibliotecas, tais como a biblioteca para o display de cristal líquido, LCD, controle de servomotor, entre outras. As bibliotecas são funções próprias, desenvolvidas para facilitar o uso de determinados componentes presentes no projeto. Em outro vídeo, veremos como inserir outras bibliotecas, muito usadas em projetos e que não se encontram nesta lista. Na aba Ferramentas, destacamos 3 funções importantes. Monitor serial. Ao clicar nesta função, o usuário terá acesso aos dados escritos ou lidos pela porta serial do Arduino. O acesso a essa função também pode ser feito clicando sobre o ícone posicionado bem à direita da área de trabalho. Para entender melhor sua funcionalidade, vamos a um exemplo. Vamos abrir um programa que utiliza o sensor ultrassônico HC-SR04. Este sensor emite um pulso ultrassônico na frequência de 40 kHz, os quais deslocam-se pelo ar e após colidirem com algum anteparo refletem, retornando ao sensor. O tempo entre a emissão e a recepção do sinal são analisados pelo programa, e o valor desta distância entre o anteparo e o sensor pode ser visto no monitor serial. Voltando às ferramentas da IDE, temos o ícone placa. Antes de fazer a gravação do programa no microprocessador, o usuário sempre deverá selecionar o tipo de placa Arduino que está sendo usado no seu projeto. Vale destacar que esta etapa é uma das mais importantes, para que não ocorra erro durante a gravação. Porta serial. Esta função permite ao usuário selecionar qual porta USB que será utilizada pela IDE do Arduino para comunicação com o Arduino. No exemplo, estamos utilizando a porta TTY-ACM0. Gravador. A função gravador possibilita que o usuário grave o programa no microprocessador. O acesso a esta função também pode ser feito clicando-se sobre o ícone posicionado que aparece na área de trabalho. Resumidamente, podemos dizer que para fazer a gravação de um programa na placa Arduino, é necessário seguir os seguintes passos. Primeiro, conectar a placa a uma das portas USB do computador. Segundo, desenvolver um programa na IDE do Arduino. Terceiro, fazer a compilação do programa para verificar se existe algum erro. Quarto, selecionar o modelo de placa usado no projeto. E 5, fazer a gravação, o upload do programa no microcontrolador. Após essas etapas, a gravação estará concluída e o Arduino executará o programa.